falamos de 3 institutos despenalizadores previstos na lei do juizado especial. É possível, na forma simples do caput do 147A, a transação penal, a suspensão condicional do processo e a composição civil dos danos. Agora, existe um novo instituto despenalizador, que é uma matéria muito mais de processo penal do que de direito penal, que é o Acordo de Não Persecução Penal, o ANPP. O Acordo de Não Persecução Penal, lá do artigo 28A do Código de Processo Penal. É um instituto novo também, que foi criado pelo pacote anticrime, portanto em vigor desde janeiro do ano passado, que fala o seguinte: se a pena mínima for de até 4 anos, né, ou for menor que 4 anos, é possível que a acusação proponha um acordo, dadas algumas condições, né, mediante o cumprimento de algumas condições, para que o réu não seja processado. Aí, uma das condições previstas lá no artigo 28A é que esse delito imputado ao investigado, em que será possível o acordo de não persecução penal, não pode ser praticado com violência ou grave ameaça à pessoa. Aí já não será possível a aplicação desse benefício para o réu, porque está aqui, ó, no caput do 147, que a perseguição, perseguir alguém reiteradamente e por qualquer meio, ameaçando-lhe. Então, é um crime praticado mediante ameaça. Então, ameaçando-lhe a integridade física ou psicológica. Portanto, não será possível a aplicação do acordo de não persecução penal, lá do artigo 28A do Código de Processo Penal. Isso é matéria muito mais de processo penal do que de direito penal para nós. Então, por hora aqui, não nos interessa muito. Natureza da ação penal. Né? Qual que é a natureza da ação penal? O parágrafo 3º do 147A fala que somente se procede mediante representação. Portanto, trata-se de um crime de ação penal pública condicionada à representação do ofendido. Então, a vítima ela tem que representar para que a autoridade policial e, posteriormente, o Ministério Público possa tomar providências. E aí, como é uma ação penal pública condicionada à representação, existe um prazo decadencial de 6 meses. A vítima possui, a contar do dia em que ela sabe quem é o autor do crime, ela possui 6 meses para poder realizar essa representação. E isso é importantíssimo, porque muitas vezes a gente confunde isso na hora da prova, quando é perguntado sobre a partir de qual momento que se conta esse prazo decadencial de 6 meses. E aí a gente é levado a entender de forma errada que eu conto 6 meses do dia em que o crime foi cometido. Mas espera aí, vai representar criminalmente e quem vai ser processado? Se a vítima não sabe quem é o autor do delito. É como o exemplo da reportagem da professora, que não sabia, a pessoa mandava as mensagens anônimas, era um e-mail fake, e aí se passava por um aluno, né? Então ela ficava desconfiando dos alunos, dos colegas de trabalho na faculdade, enfim. Ela não sabia quem que era o autor. Então esse prazo de 6 meses só começa a ser contado a partir do dia em que a vítima tem ciência de quem é o autor do delito. Então vamos finalizar essa observação, porque isso é muito importante. O prazo decadencial de 6 meses não é contado a partir
da prática do crime, e sim a partir do momento em que a vítima tem conhecimento de quem é o autor do delito. Então, prazo decadencial de 6 meses. Ô, Paulo, Contado. esse crime é um crime continuado? Não, ele é habitual. Habitual. Isso. Mas, assim, por exemplo, ela pode ter ciência de uma data de quem é a pessoa e ela, por exemplo, até faz um boletim de ocorrência, mas não representa. E esse crime continua sendo praticado no próximo mês, no outro mês. O para trás, eu entendi o que você falou aí, mas e o para frente? Não conta, não? Como ele é um delito habitual, né, enquanto o autor reiterar nessa conduta, é possível a representação. É como se ele renovasse, a reiteração dele é como se ela renovasse a prática delitiva. Renova, então. Renova a data. Renova a data. A cada Entendi. nova mensagem que ele mandou, a partir daquela data, ela já sabe quem é. Então, a partir daquela data, 6 meses de prazo decadencial. 2 dias depois ele mandou outra mensagem e fez várias ligações. Então, renova essa data também automaticamente. Perfeito. Então, olha, prazo decadencial de 6 meses, contado a partir do dia em que a vítima tem conhecimento da autoria do delito. Então, muito bem lembrado pelo Zé Eustáquio, como se trata de um crime habitual, então, a partir do momento que o sujeito, né, que o autor reitera essa conduta, a gente renova também esse prazo decadencial de 6 meses. Fala, Jobert. A minha dúvida é a seguinte, se for contra 2 vítimas diferentes, se tratando do mesmo crime, pode ser tratado como crime continuado? Olha, a gente... Não, vão ser 2... Volta lá, por favor, só para mim terminar de copiar. Por favor, só um minutinho só. Pode continuar falando. Aí. Jobert, é o seguinte, pode existir, nesse caso, nesse exemplo seu, vai existir um concurso material de crimes. Então, se são 2 vítimas diferentes e ele persegue as 2 vítimas com mensagens, com telefonemas, enfim, ele vai responder em concurso material, porque o crime é habitual. Não dá para haver a continuidade delitiva, porque essa continuidade dessas condutas dele vão configurar apenas um delito. Então, toda vez, ele mandou 15 mensagens hoje, amanhã ele fez 10 ligações, depois amanhã mandou 20 mensagens. Essa continuação dessas condutas, elas vão implicar na consumação de um crime só, que é o crime de perseguição, que é um crime habitual que demanda essa reiteração da conduta da pessoa. Se ele pratica essas condutas também contra uma outra vítima, então o que nós vamos fazer? Nós vamos ter 2 crimes contra vítimas distintas, e aí nós vamos... Pode tirar, Paulo, pode tirar. Nós vamos somar as penas. Então, pega, olha, a pena da vítima X foi 1 ano e meio. E aí, qual que é a pena da vítima contra a vítima Y? Mais 1 ano e meio. Então, somam-se as penas, 1 ano e meio mais 1 ano e meio, vai ser condenado a uma pena de 3 anos. Beleza? Então, a continuidade delitiva, nesse caso, por se tratar de um delito habitual, não vai acontecer. Né? Porque a reiteração dessas condutas vão servir para tipificar um crime só. Ele vai responder só por um crime de perseguição. Agora, se existe uma outra vítima, né, condutas reiteradas contra uma outra vítima, passam a ser 2 crimes em concurso material. A gente aplica o 69 e não o 71. Beleza? Então, olha só. A ação penal é pública condicionada à representação da vítima. As causas de aumento, né, que a gente já comentou aqui, essa pena vai ser aumentada de metade se o crime for praticado contra criança, adolescente ou idoso. Contra a mulher,
nas condições de sexo feminino, nos termos. Então, não basta simplesmente praticar o crime contra a mulher. Tem que ser um crime cuja vítima seja do sexo feminino, porém, nos termos do parágrafo 2º-A do artigo 121. O que fala o artigo 121, parágrafo 2º-A? Considera-se que há razões de condição de sexo feminino quando o crime envolve violência doméstica e familiar, né? Então, um crime de perseguição praticado contra a ex-namorada, contra a ex-esposa, contra a irmã, contra a mãe, né? Ou contra alguém que tenha uma relação doméstica ou familiar com o autor, vai incorrer nessa causa de aumento de pena do parágrafo 1º, inciso 2. Ou ainda, menosprezo ou discriminação à condição de mulher. Então, qualquer uma dessas duas circunstâncias, no caso do crime de perseguição, vão configurar essa causa de aumento de pena do parágrafo 1º. E o terceiro, mediante o concurso de 2 ou mais pessoas com emprego de arma. Então, se houver participação de outra pessoa ou coautoria de uma outra pessoa, incide a primeira parte aqui do inciso 3 do parágrafo 1º. Ou se o crime for praticado com emprego de arma de fogo de uso restrito, arma de fogo de uso permitido, arma branca própria ou arma branca imprópria, configura essa causa de aumento de pena. Próximo tópico. Outra coisa importante. O parágrafo 2º do 147-A traz o que se chama de cúmulo material obrigatório. Ou seja, as penas deste artigo são aplicáveis sem prejuízo das penas correspondentes à violência. Daqui, a gente tira duas conclusões. Então, o parágrafo 1º fala, olha, as penas aplicáveis a esse delito não excluem as penas correspondentes a previstas pela violência praticada. Então, primeira conclusão, vai existir, se o crime de perseguição for praticado mediante violência à vítima, vai existir um cúmulo material. Então, o sujeito vai responder em concurso material pelo crime de perseguição do 147-A e pelo crime de lesão corporal do 129. Seja lesão corporal leve, grave ou gravíssima. Ele vai responder pelos dois crimes. Agora, se o crime de perseguição for praticado mediante ameaça, e essa é a segunda conclusão que a gente tira da leitura do parágrafo 2º, se o crime de perseguição for praticado mediante ameaça, a ameaça será absorvida pela perseguição. Não existirá cúmulo material entre perseguição e ameaça, mas existirá cúmulo material entre perseguição e lesão corporal. Certo? Então tem que ficar atento em relação ao que está escrito no parágrafo 2º do 147-A. Fala que as penas serão aplicáveis sem prejuízo somente em relação à violência. A ameaça está absorvida. A injúria, por exemplo, Paulo, ela então vai ser absorvida? Boa pergunta. Boa pergunta. Porque aqui, na prática da perseguição, no envio das mensagens... No envio das mensagens, muitas vezes o agente ele pode xingar a vítima, ele pode imputar a ela a prática de um fato definido, né, de um fato falsamente que é definido como crime, ele pode caluniar, ele pode difamar, ele pode injuriar a vítima no envio dessas mensagens, nas ligações. Né? Então, se as mensagens, se o conteúdo utilizado para perseguir a vítima configurar também um crime contra a honra, haverá também o concurso material de crimes. Então, ele poderá responder por injúria mais perseguição, por difamação mais perseguição, por calúnia mais perseguição. Só haverá absorvição de algum delito se esse delito for um delito de ameaça. Né? Se ele ameaçar a vítima, falar assim, olha, se você se relacionar com outra pessoa, eu vou te matar, eu sei onde que você trabalha, eu estou te vigiando, eu vi que hoje você estava com a camisa azul. Então, se ele ameaçar a vítima para poder realizar a perseguição, a ameaça está absorvida. Mas os crimes contra a honra e
e a violência, né, se caso ele praticar alguma lesão contra a vítima, para que seja possível a perseguição também, ele vai responder em concurso material. Beleza? Então, somente a ameaça é que será absorvida pelo crime de perseguição. Qualquer outro delito, né, e principalmente que o que vai ser mais comum, os crimes contra a honra, ele responderá em concurso material. Ah, e outro ponto importante. A lei 14.132 de 2021, ela tem só 3 artigos. Né? Então ela fala do primeiro artigo que institui o crime, né? O artigo 147 do Código Penal passa a conter a seguinte redação, e aí o artigo 2º é o que estabelece a redação mesmo do 147A, e o terceiro artigo fala... Não, perdão, são 4 artigos. O terceiro artigo fala que o artigo 147A revoga o artigo 65 da Lei de Contravenções Penais. E o artigo 4º fala que ela entra em vigor na data da sua publicação. Portanto, um crime que está em vigor desde 1º de abril de 2021, desde quinta-feira da semana passada. Então, olha, o crime de perseguição do 147A revogou a contravenção penal do artigo 65. Ó. Então, antes, e foi falado até na reportagem, que essas condutas, elas tinham uma resposta criminal muito pequena, né, muito leve, muito branda, porque não configuravam um crime. Configuravam, na verdade, uma contravenção penal. Olha aqui, que era a contravenção penal do artigo 65. Essas condutas, antes do artigo 147A, configuravam essa infração penal. Perturbação da tranquilidade. Molestar alguém ou perturbar-lhe a tranquilidade por assinte ou por motivo reprovável. Pena de prisão simples de 15 dias a 2 meses. Então, agora, com essa... Né, com a vigência da Lei 14.132, o artigo 65 da Lei de Contravenções Penais foi expressamente revogado, e o artigo 65 não se tratava de infração habitual. Você já teve algum cliente para defender nesse artigo? Não, ainda não. Não da lei, artigo 65. Não, também não. Nunca teve esse problema? Ó, eu já tive caso de perturbação do sossego alheio, né, que é quando é som em sítio, som alto em carro. Eu já tive caso assim, mas que foi para o juizado especial, aceitou a transação penal e resolveu, não teve nem o processo. Certo. Mas perturbação com relação a assédio, esse tipo de coisa, mulher, não. Não. Perturbação no ônibus, porque isso acontece, né? Hoje... acontecia há mais tempo, mas as mulheres tinham vergonha, né, de denunciar. Um assunto interessante também, mas aí o seguinte, esse tipo de assédio, deixa eu pegar para vocês aqui o Código Penal. É porque, de certa forma, é uma perturbação, né, para a mulher. Na verdade, é algo muito mais grave, que teve uma mudança legislativa relativamente recente também, porque esses casos de assédio, principalmente em metrô e ônibus, começaram transporte público, né? É sério. Começaram a acontecer, né? Começaram a ser uns fatos de forma reiterada, e a resposta criminal também caía nesse artigo 65 da Lei de Contravenções Penais, que é algo assim grave também, que merecia uma resposta criminal mais grave do que uma mera contravenção penal. E aí, esse tipo de conduta desaguava também no artigo 65. Aí, agora, especialmente com relação à questão do assédio, do abuso... Paulo. Oi. Essa situação que a Janaína está falando, ela era contravenção penal também do 65 ou do 64, se eu não me engano, e agora ela foi tipificada no 215A, que é a pena aqui, de um ano a 5. Importunação sexual.
É o 215A, que foi incluído pela Lei 13.718 de 2018. Ó. Então, uma alteração bem recente, e que aconteceu justamente pela reiteração dessas práticas. Né? Então, sai do 65 da contravenção penal, né? Uma situação que é muito mais grave do que a perseguição, e até mesmo a resposta criminal é mais grave, porque não é um crime de menor potencial ofensivo. Né? Passa a ser reclusão de 1 a 5 anos, se o ato não constitui crime mais grave, porque a depender do abuso praticado, pode configurar até mesmo um crime de estupro do 213. Então, era a mesma coisa, era a mesma situação. Olha, começaram a acontecer várias situações em metrô, em ônibus, de abuso contra as vítimas, e a resposta criminal, o sujeito ia para uma audiência preliminar do juizado especial, aceitava pagar um salário mínimo a título de transação, acabou o processo. O sujeito não foi nem processado. Isso aí não fica nem nos antecedentes criminais dele. Então a resposta era muito branda para algo que era muito grave. E aí, com base nisso, foi criada a Lei 13.718, de 2018, também é relativamente recente, e aí criou essa figura típica do crime de importunação sexual. Como o Jober disse aqui, do 215A do Código Penal. Beleza? Então, essas duas condutas agora, elas saem lá do 65 da Lei de Contravenções Penais e passam a ser tipificadas no Código Penal, a perseguição no 147A e a importunação sexual no 215A do Código Penal, a importunação sexual com a pena mais alta, né, bem mais alta do que o da perseguição. Beleza?